Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a composição química do mosto da uva. O que é o mosto? Então o mosto, ele é um líquido mais ou menos viscoso, turvo, tá? Resultado do esmagamento ou da prensagem da uva, logicamente que madura, tá? A composição desse mosto, ela vai depender do grau de maturação que eu tenho na minha uva e do estado sanitário dela, tá? No mosto, no geral, a gente tem mais de 1000 compostos, tá? Sendo que a maioria deles em quantidades muito ínfimas, né? Muito pequenas, mas temos aí 10 grupos, que são grupos de compostos, ou então compostos em si, que são os principais, que são eles que nós vamos ver no decorrer de alguns videozinhos, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor como que é esse processo. Esses compostos, eles vão determinar como o enólogo vai agir perante esse mosto e qual vinho vai ser elaborado a partir das características químicas que esse mosto tenha, ok? Quais são esses compostos, então? Bom, temos aí 10 grupos principais, né, ou compostos principais, entre eles o em maior quantidade, ou que está mais abundante aí, a água, tá? Vale sempre lembrar que a água, no caso do vinho, ela não pode ser adicionada, tá? Ela é natural da uva e ela está aí em praticamente 80% do meu volume total de mosto, ok? Então, ao contrário de outros produtos, como cerveja, como alguns destilados, né, não pode-se usar água para elaboração de vinhos, ok? Lembrem-se disso sempre. Depois, o segundo composto em maior quantidade no nosso mosto é o açúcar, né, ou os açúcares. Eles estão aí entre 12 a 25% de volume, né, do meu mosto. Esses açúcares, eles vão depender, né, essa quantidade vai depender do grau de maturação da minha uva realmente. Quanto mais madura, maior vai ser a minha concentração de açúcares, tá bom? Depois disso, eu tenho meus ácidos orgânicos, vou ter também os sais minerais, os polissacarídeos, os compostos nitrogenados, os compostos fenólicos, e aí uma curiosidade, os compostos fenólicos, eles estão no vinho, né, no mosto, entre 0,015 a 0,15%. Então, assim, é uma quantidade muito pequena, mas que fazem toda a diferença na elaboração de um vinho, principalmente quando a gente pensa na elaboração de um vinho tinto, né? Que eu preciso de volume de boca, de tanino, enfim, de cor, né? Fazem a diferença e estão lá em concentrações muito pequenininhas, tá bom? Depois temos os lipídios, os poliálcoos e algumas vitaminas. Bom, esses 10 compostos ou 10 grupos de compostos nós vamos estudar nesse decorrer daí de alguns vídeos, tá? E hoje eu vou começar a falar para vocês dos açúcares, ok? Então, vamos lá. Quais são os açúcares que a gente tem no mosto? Gente, a maior parte vai ser glicose e frutose, tá? Então, eu vou ter uma relação aí de 0,95 de glicose para frutose, tá? Maior parte glicose, menor parte frutose. Isso no momento final da minha maturação. Posso colher numa relação um pouco diferente? Posso, né? Mas, em geral, a gente vai ter essa relação. Vamos ter traços de pentoses, tá? E traços de sacarose. Gente, sacarose eu só vou ter no mosto se adicionado, tá? Então, a minha videira, através da fotossíntese, ela vai quebrar o açúcar que tem na planta e vai transformar esse açúcar em frutose e glicose e passar para minha uva em forma de frutose e glicose e não em forma de sacarose, ok?
Existe uma maneira de medir esses açúcares, que é através de densidade, né? Ou então alguns índices, como o mais comum ou mais usual, que é o Brix, né? O grau Brix, que é feito através de um refratômetro. Ele mede sólidos solúveis totais. Então, quando eu meço o Brix, nem tudo aquilo que eu tô dizendo que tem de Brix vai ser realmente açúcar, mas 95% a 98% vai ser, tá? Grau Babo, muito usado no sul, que vai me dar o total de açúcar, tá? Que tem no meu mosto também. E o mais importante, o que a gente precisa fazer de relação é quanto desse açúcar vai ser transformado em álcool. Qual que é o objetivo do açúcar no mosto, para nós enólogos? É transformá-lo em álcool, tá? E normalmente, 99% das vezes, eu quero transformar todo este açúcar em álcool. Existe um cálculo simples, né, que a gente faz, grosseiro, de certa forma, porque ele não é totalmente 100% confiável, né? Que é o quê? Dividir a minha quantidade de Brix por 2, e aí eu vou achar o meu grau alcoólico. Por exemplo, se eu tiver uma uva com 20 Brix, essa uva vai me dar um vinho com 10% de álcool, tá? Então, vocês já têm que começar a pensar nessa relação quando vai fazer a colheita, tá? Quando a gente vai trabalhar essa parte de colheita para o produto que a gente quer, ok? Bom, outra coisa importante de ser lembrado também, que mais ou menos, né, nos vinhos tinto, 17 gramas de açúcar são transformadas em 1 grau de álcool, e aí sim, esse cálculo um pouco mais técnico, num vinho branco, mais ou menos 16, tá? Aí, o que vai depender essa transformação? Vai depender do tipo de levedura que eu vou usar e o quanto essa minha levedura ela consome de açúcar para formar 1 grau de álcool, ok? Deu para entender um pouquinho do açúcar? Bom, vamos lá, o segundo grupo, ou melhor, o terceiro, né? Tirando aí a água, que é o primeiro. Então, o terceiro grupo nosso, em volume, são os ácidos orgânicos. Nós temos aí entre 0,5 a 1,2, 1,5% do meu volume, tá? Do meu total dos compostos, vão ser os ácidos orgânicos. E quais são os principais ácidos orgânicos que nós temos aí? Então, em maior quantidade, tá? Vai ser o ácido tartárico. O ácido tartárico é um ácido forte, ele determina diretamente o meu pH, então eu tenho uma relação, na verdade não uma determinação, mas uma relação direta entre a quantidade de ácido tartárico que eu tenho e a quantidade e o meu pH, né, o número de pH, tá? Ele é um ácido bem forte, é um ácido que raramente é encontrado na natureza em outro produto que não seja na uva, tá? E no vinho. É um ácido típico, vamos dizer assim, do vinho. E um ácido muito importante para nós, porque ele vai dar, de certa forma, longevidade para o meu vinho, mas que eu não posso ter em excesso também, eu tenho que ter um equilíbrio. E esse ácido tartárico, a gente vai perder parte dele durante o processo fermentativo, mas não vamos perder todo. Então, quando pensamos em maturação, temos sempre que pensar em diminuir a quantidade de ácidos e aumentar a quantidade de açúcares, tá bom? O segundo ácido que vamos ter em maior quantidade na uva, ácido orgânico, vai ser o ácido málico, tá? Ele tá relacionado com a questão de respiração da nossa planta, ele é consumido muito mais rápido pela planta durante a maturação da uva, né? E o processo de fotossíntese, mas nas regiões de alta amplitude térmica e grande altitude, nós temos aí uma preservação desses ácidos, desse ácido málico. Então, normalmente os vinhos dessas regiões, ele tem um pouquinho mais de ácido málico, tá? Do que regiões mais baixas ou regiões mais quentes. Regiões mais quentes acaba tendo muito pouco, tá? O outro ácido, em maior número e importância também, vai ser o ácido cítrico. Ele vai estar
bem menor quantidade, tá? Cerca de 0,1 grama na formulação nossa, 1 grama, desculpa, no total de ácido, mas que ele também é importante, tá? Principalmente para o desenvolvimento aí, para o início da nossa fermentação alcoólica, tá bom? Então, esses são os ácidos orgânicos iniciais da uva, tá? Vamos ter outros depois na vinificação, formados durante a fermentação, mas não nesse momento, tá? Nesse momento, no momento da colheita, no meu mosto, eu vou ter ácido tartárico, ácido málico e ácido cítrico, ok? Então, é isso. Próximo vídeo, falaremos, então, dos sais minerais, dos polissacarídeos e dos compostos nitrogenados, tá? E a função deles no vinho, ok? Beijo. Tchau, tchau.